Na cidade de Souza, até o presente momento, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram 160 pessoas que perderam a vida para o coronavírus. Uma dessas pessoas foi o médico radiologista José Péricles Rodrigues Neves, mais conhecido como Dr. Pepé, proprietário de um centro de imagens, pessoa que iniciou nesse segmento no Alto Sertão da Paraíba, especialmente na região de Souza, realizando vários exames e com uma larga prestação de serviços em todo o Alto Sertão da Paraíba. Dr. Pepé também era conhecido pelo seu modo franco, aberto de tratar as pessoas, bem-humorado, inclusive na hora de dar o resultado de alguns laudos de exames. E a gente está aqui na cidade de Souza e vamos ouvir alguns familiares e também colegas de trabalho e amigos de Dr. Pepé. Uma das pessoas que estiveram próximas a Dr. Pepé foi Ricardo Berto. Ele é genro, casado com a doutora Marcele Cartacho Neves Berto, filha de Dr. Pepé. Ricardo, como foi a sua convivência com o Dr. Pepé nesses últimos anos, né, cerca de 10, 11 anos? Quando eu vim morar em Souza, né, e deixei minha família, deixei minha cidade e vim para cá, né, eu tive o apoio do Dr. Pepé como realmente um pai tem com um filho, né? Ele, como você disse, ele sempre foi uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito aberta ao diálogo, e não foi diferente comigo. Muito dedicado à família dele, muito dedicado ao trabalho dele, muito dedicado à clínica dele e muito dedicado também, Levi, à cidade de Souza. Ricardo, como foi para vocês receber a notícia de que o Dr. Pepé havia sido acometido da Covid e, consequentemente, até o momento da internação? Levi, com o Dr. Péricles não foi diferente, né? Trata-se de uma doença muito traiçoeira, uma doença rasteira demais, que ela age de uma forma silenciosa, mas que progressiva, né? O Dr. Péricles, infelizmente, não foi diferente. A gente até hoje não se sabe exatamente onde foi que ele adquiriu a doença, né? Muito pouco provavelmente que tenha sido aqui na clínica, porque aqui na clínica ele tinha um cuidado muito extremo em relação à questão a ela, né? Ele se prevenia de uma forma muito concreta, muito forte, e todos os funcionários aqui também se preveniam dessa maneira. A evolução da doença com o Dr. Péricles, né, foi bem rápida, né? Ele saiu daqui de Souza, né, por conta de um conselho médico de um colega dele, Dr. Patrício, que inclusive é filho da cidade de Souza, que por conta de umas medições, né, de exames, ele pediu para que o Dr. Péricles fosse para João Pessoa. Mas quem foi levar ele foi eu, né? Eu levei para João Pessoa. E ele estava simplesmente normal, né? Ele estava sem nenhum sintoma agudo, ele não estava apresentando falta de ar, ele não estava apresentando febre, ele não estava apresentando uma tosse exagerada, mas que quando nós chegamos em João Pessoa, no Hospital da Unimed, para fazer os primeiros exames, né, inclusive ele brincou comigo, né? Ele disse: olha, talvez eu não esteja nem com essa doença. Se der negativo, a gente vai sair daqui e vamos jantar. E quando for amanhã de manhã, a gente retorna para Souza. Sempre bem-humorado. Sempre muito bem-humorado, né? Mas que no decorrer da feitura dos exames, uma médica de João Pessoa, que é infectologista, que inclusive acompanha ele do início ao fim, né, também notou algumas alterações nos exames clínicos dele. No decorrer da internação, né, no domingo,
ele já fez um exame de tomografia, já apresentou um quadro de comprometimento pulmonar um pouco maior, né? E infelizmente, foi sucessivamente, né? Foi feito outro exame também, um segundo exame de tomografia, que foi também detectado um acometimento ainda maior, né? Então, foi um agravamento consecutivo, rápido, tá entendendo? E muito doloroso para todos nós. Qual foi o momento que vocês perceberam que estavam perdendo o Dr. Pepé? Quando ele foi para a UTI, a gente teve essa notícia de que ele iria para a UTI pela parte da manhã. E quando foi, se eu não me engano, à tarde, aí chegou-se a informação de que realmente ele teve a necessidade de ser entubado, né? Aí foi quando a gente viu realmente que o quadro realmente era muito grave, que a situação era muito complexa. E é uma doença, Levi, tão desumana que ela não deixa você nem participar desse processo, né? Porque nós não podíamos ir fazer visitas a ele. Minha esposa, que é médica, no início não pôde visitar o pai na UTI porque também estava acometida pela Covid, né? E foi muito doloroso por conta disso. Apesar de que a gente sempre teve uma assistência muito boa, muito humana, de toda a equipe da Unimed, do Hospital da Unimed de João Pessoa, inclusive o Dr. Patrício, que é daqui da cidade de Souza, que é um médico realmente excelente, que foi um anjo, eu posso dizer assim, nesse processo inteiro, né? Nós tivemos uma equipe de aproximadamente 6 médicos que estavam nessa batalha diretamente com ele, que foram pessoas realmente muito importantes nisso, né? Mas que infelizmente a conclusão não foi a que a gente tanto esperava e culminou com o falecimento dele, né? Ricardo, Pepé, sem dúvida alguma, foi um grande empreendedor, né? Um cara visionário. Trouxe para a cidade de Souza um empreendimento que pouca gente acreditava e que naquela época, né, mal se via numa cidade do interior do estado, né? E vocês, depois que houve o falecimento dele, você especificamente veio para dentro dos negócios. O que foi que você encontrou aqui e o que você encontrou em relação ao trabalho social que ele fazia? A gente tem informações que Pepé, caladinho, no seu jeito, desenvolvia essas ações sociais. Algo surpreendeu para vocês pós-morte? Levi, você utilizou uma palavra que eu gosto de utilizar para ele. Quando me perguntam assim, qual é uma palavra que você dá a Dr. Péricles? Eu sempre digo visionário. Ele sempre foi uma pessoa que teve uma visão além do seu tempo. Um exemplo que nós temos é a ressonância magnética, que quando ele ousou trazer a ressonância magnética para Souza, nenhuma cidade do Nordeste, né, com menos de 70 mil habitantes, tinha uma ressonância magnética implantada. Então Souza foi uma cidade no porte dela, pioneira no Nordeste, para a gente ter uma ideia da ousadia desse homem, né? E é como você disse, nós, eu, Marcelo na parte técnica, George também, que é um empresário consolidado em João Pessoa, ele nos trouxe também muita experiência em relação à questão de administração empresarial, né? Todos nós, de mãos dadas, Dona Lourdinha, que realmente é a grande comandante disso tudo, né? Todos nós, de mãos dadas, estamos tocando o barco, levando isso adiante, porque era o que ele queria. O Centro de Imagem do Dr. Péricles é um patrimônio de Souza e da região. Né? A gente tem esse pensamento, que o Centro de Imagem é um patrimônio de toda a região de Souza, porque aqui já se foi salvas muitas vidas, já se descobriu precocemente muitas doenças que deram tempo de ser curadas. Quando a gente assumiu o Centro de Imagem, todos nós, né, a gente ficou muito surpreso com a quantidade de pessoas que ele ajudava aqui. Quando a gente... Ele nem a nós dizia, né, para você ver o grau de descrição dele em relação a isso. Quando nós assumimos, aí começou a aparecer, né, foram aparecendo... muitas pessoas vinham aqui, se emocionavam muito e começaram a contar as histórias do que ele fazia, né? As histórias de como ele procedia.
de tantas pessoas que vinham de longe, do Ceará, do Rio Grande do Norte, que escutavam, só ouvir falar dele, que chegavam aqui. Tinha gente que vinha de carona, Levi, e dizia assim, não, vamos que quando chegar lá ele vai fazer, mas que não conheciam ele, que chegavam aqui, diziam o que estava acontecendo, falavam, ele fazia o exame, dizia o que é que tinha que fazer, e assim ele fez com muita gente. Exatamente neste local, nesta sala, situada na rua Getúlio Vargas, no centro da cidade de Souza, que Dr. Pepé passou grande parte da sua vida. Chegava às 6 da manhã, saía à noite. Era o primeiro funcionário proprietário a chegar e o último a sair, praticamente aquele entregava e realizava os exames de radiologia aos seus pacientes, sempre com muito carinho e em algumas vezes, como a gente falou no começo dessa matéria, até com certo bom humor na hora de entregar os seus exames. E era justamente esse diferencial de Dr. Pepé. Para falar muito mais sobre a rotina de Dr. Pepé aqui na clínica, a gente vai conversar agora com uma das funcionárias mais antigas de seu empreendimento, Dona Maria do Socorro Elias Batista. Porque ele era muito autêntico e ativo. Todos os dias, é tanto que no dia mesmo que ele saiu, que viajou no outro dia para João Pessoa, que ele saiu no dia 12, não foi, doutor Ricardo? Ele trabalhou o dia todo aqui, trabalhou o dia todo, era o costume dele fechar as portas, determinar, e lá em João Pessoa mesmo, do leito, ele determinava as coisas, que era para ser feito. Socorro, faça isso, socorro, faça aquilo. Como tantas vezes que ele viajou que ele todo ano ia para o congresso em São Paulo, de lá determinava. E a lembrança é essa que a gente tem para sempre. Essa sala aqui faz lembrar o que dele? Tudo, 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 porque a vida dele era aqui. Ele era ativo, ele sempre foi ativo. E essa sala aqui, tudo, essa cadeira que hoje é a doutora Marcela que está assumindo. Graças a Deus que ele preparou ela, deixou ela muito bem preparada, que desde 2009, que ela quando formou-se fez a especialidade dela, que eles conviveram assim, no setor, discutindo a imagem, né? Porque a imagem não é fácil. A senhora teria assim um momento marcante, né, da relação de vocês, enquanto amigos e funcionários, patrão? Tem uma coisa que ele me disse, não só para mim, mas para todos, que quando ele fez a especialidade dele, e ele disse que quando chegou lá em São Paulo, e os médicos ele chamava até de cientistas, e disseram assim a ele, quem é esse médico do interior? Você está perdido lá? Aí ele levantou-se, disse, não estou perdido. Meu interior é minha vida. Disse que conversando, sabe? E ele dizendo assim, que quando viajou que veio, parecia que estava flutuando no avião de tanta alegria por ser reconhecido como médico. Uma lembrança, um recado que a senhora poderia deixar para... Eu queria só dizer, doutor Péricles, se o senhor tivesse aqui presente, seria a maior alegria. O senhor sabe da dimensão, que o senhor sabe que todos nós amávamos o senhor. Sei que a família do senhor sente, os amigos sentem, e nós, como funcionário, principalmente eu, que vivi a vida inteira aqui, sinto muita saudade do senhor. Mas seja feito a vontade de Deus, que o senhor esteja junto dele, que o senhor merece. O senhor foi um patrão, o senhor foi um pai, o senhor foi um médico que olhou por toda a população de nossa região.